Vamos dar continuidade ao vídeo anterior em que eu fiz a prova todinha objetiva do IME 2022-2023. Esse vídeo é a continuação. Ao final da prova objetiva de língua portuguesa ou português, nós temos a prova de redação. A redação é uma prova dissertativa e exige atenção, exige cautela, exige um conhecimento prévio do candidato. O que nós temos aí nessa prova? Nós temos a produção de texto. E essa produção de texto, como em todo concurso, tem um texto para que nós saibamos o que nós vamos escrever. Nós não podemos copiar nada do texto, nós não podemos repetir nenhuma ideia do texto, nós precisamos apenas nos inspirar nele. Quando estudo, quando faço prova, eu não sigo o texto. Eu vou diretamente lá onde está em negrito, geralmente está em negrito, né? Lá no tema, e eu faço logo a redação. Eu faço assim, dessa forma, tá? Então, nós temos aí, produção de texto. Após 6 dias de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, jamais o conflito sobre o fronte cyber tem sido tão intenso. Do blackout do site às tentativas de captura das senhas de diplomatas em Kiev, os ataques suspeitos ou comprovados se multiplicam simultaneamente ao combate no terreno. Desde o primeiro dia da invasão, os apoiadores da Ucrânia, por trás da emblemática Anonymous, um coletivo informal de hackers, reivindicam terem tornados inacessíveis os sites do governo russo. Por outro lado, o governo ucraniano conduziu um exército cibernético de civis voluntários a quem foram indicados uns 30 alvos, dentre os quais os sites da administração, mídias, bancos russos e o buscador Yandex. E com êxito, aí nós temos aí algumas informações, eu não vou ler tudo, tá? Nós temos aqui uma imagem aqui satirizando, né, o fato. Aí nós temos uma televisão, né? Dentro dessa televisão provavelmente é o Putin, né? Parece ser o Putin, e depois aqui o vírus, né? A Covid, é o que parece ser a Covid. Vamos ver aqui. A guerra não somos nós que a fazemos. Dois pontos. É ela que nos fabrica à sua maneira. Jean-Paul Sartre. Aí nós temos aí um trecho, né, de Sequestre da Autona. Aí em seguida, outro trecho. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Sua arte da guerra. Mais um trecho, né? Então, agora ele começa a falar sobre o que você vai abordar e vai trazer também o tema dessa problemática toda aqui. A partir das ideias abordadas na prova de português e nos textos motivadores a respeito da guerra, produza um texto dissertativo argumentativo que discorra sobre o uso da tecnologia nos conflitos armados atuais. Em sua escrita, atende para as seguintes considerações. 2 pontos. 1. Privilegie a norma culta da língua portuguesa. Eventuais equívocos morfossintáticos, erros de regência, concordância, coesão e coerência, bem como desvios da grafia vigente e a não observância das regras de acentuação serão penalizados. 2. O texto deverá ter entre 25 e 30 linhas escritas a tinta azul.
A produção de texto deverá ser realizada no caderno de soluções. E 3. Não copie nem faça paráfrases de nenhuma parte dos textos apresentados neste exame, seja da prova de português ou da prova de inglês. Isso eu sempre falo nos meus vídeos. Vamos agora à prova. Essa provinha aqui, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Essa provinha não está difícil. E eu fiz a redação, né? Eu escrevi essa redação cuidadosamente. Vou deixar esta redação que eu fiz dessa prova lá nos comentários. Eu não vou deixar na descrição, eu vou deixar nos comentários, tá? Porque ela é bem extensa. Se eu não me engano, aí ficaram 30 linhas aí. Eu escrevi 30 linhas, tá? Tentando aí simular, né, a redação. Como que é essa redação? Né? Como que nós devemos trabalhar lá no nosso cartão de resposta? Tá? É uma prova dissertativa, né? Uma prova que exige atenção, muita cautela. Começa assim, ó. No filme né? Ela, ou Her, né? Her ou Her? Bom, não importa. No filme Her, lançado em 2013, a inteligência artificial é retratada na cultura pop e questiona os relacionamentos tanto com outras pessoas quanto com ela. Dois pontos. A tecnologia. Essa história tecnológica gira ao redor de Theodore e seu romance com Samantha. Porém, Samantha não é uma mulher, e sim uma inteligência artificial. Theodore a compra como uma espécie de amiga virtual, além de assistente e sistema operacional. Sendo assim, o longa mostra que é possível utilizar a inteligência artificial para solucionar os conflitos, sejam armados ou tenham algum, ou que tenham, né, melhor dizendo, ou que tenham, acabei esquecendo aqui, não tem problema se eu corrigir, ou que tenham algum caráter pessoal. Tá? Então, aqui o que eu fiz? Como é que eu construí essa introdução? Eu utilizei uma alusão a um filme. Tá? Então, a alusão a um filme ou citação, né? Você vai citar um filme, é claro que isso demanda um certo conhecimento sobre algum filme. Poderia ser outro filme. Eu poderia falar sobre Blade Runner. Eu poderia falar sobre aquele filme do Will Smith. Eu poderia falar o Eu, Robô, né? Eu poderia falar sobre qualquer filme. Tá? Mas aí é preciso entender que o que você vai escrever precisa de coesão e coerência. Tem que ter coesão e coerência. O nexo causal gira em torno da coesão e da coerência. Se você não escreve de acordo com a proposta, se você foge, você já está praticamente perdido na sua redação. Tá? Então, tudo eu penso dessa maneira. Tá? É claro que você precisa sempre ter foco. O foco é importante. Vamos continuar aqui. Segundo parágrafo. Ao lidar com conflitos armados, o Conselho de Segurança, com Carta da ONU, pode retomar várias medidas. Conforme o capítulo 6º da Carta, o órgão pode convocar as partes resolvendo por meios pacíficos. A ciência, enquanto atividade individual, atua através dos direitos fundamentais da pessoa humana. Outro sim, o Conselho de Segurança da ONU resolverá por meios pacíficos o conflito bélico. Ademais, o direito internacional também garante que o convívio garanta a paz como princípio inviolável. Logo, a inteligência artificial pode melhorar o convívio pacífico ao acionar, por exemplo, uma medida para apaziguar guerras causadas por crises internacionais.
Introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu contextualizei na introdução, deixei bem claro, né, aquilo que eu apresentei como tese principal, como ideia principal, e aí, em seguida, eu comecei a desenvolver, tá? E eu trouxe essa citação, né, é um argumento de autoridade, né, falando aí da Carta da ONU, né, desse Conselho de Segurança, trazendo as medidas, né, dessa legislação, vamos chamar dessa forma, né? E aí eu tentei ligar isso à ciência e depois falar um pouco mais da inteligência artificial, tá? O que eu fiz foi isso, para poder ah, dar mais suporte, estruturar mais o texto, reforçar mais o texto. Essa foi a técnica que eu utilizei. Bom, prosseguindo, o terceiro parágrafo ficou assim, ó. Para o pensador norte-americano Noam Chomsky, a invasão da Ucrânia foi um ato de agressão criminosa, é, semelhante à invasão americana e britânia do Iraque, a invasão da Polônia por Hitler ou a outros crimes semelhantes. Além disso, o grande filósofo alemão Jürgen Habermas reflete que a guerra na Ucrânia precisa acabar, pois o mundo precisa se livrar de uma conflagração geral para a solução da crise internacional que se estabeleceu. Nesse sentido, as redes sociais, como uma opção tecnológica de combate às guerras, terão uma responsabilidade digital ao induzir intelectualmente a população a desistir de conflitos. Então, eu novamente eu fiz essa mediação, né? Eu utilizei argumento de autoridade do Noam Chomsky, que é um pensador, é um linguista, etc. E contemporaneamente ele dá a sua opinião e juntamente com um filósofo da escola de Frankfurt, né? Que é o Habermas. Tá? Então, ambos fazem a crítica, ambos estão vivos, né? E fazem crítica a essa invasão, essa guerra absurda, essa guerra da Ucrânia. Após isso, eu concluí o texto, tá? Então é bem simples, tá? Pode ser trabalhoso, sim, claro, mas há uma estrutura que precisa ser entendida como algo óbvio, né? Uma estrutura padrão, básica. Conclusão, olha só como é que ficou. Dessa forma, Her é um filme cativante que leva à reflexão sobre o futuro que cada um quer ter. Uma bela catarse. Apesar de o filme ser ficção futurista, deve-se pensar que tudo aquilo que é real é possível. Por isso, a sociedade como um todo precisa estar empenhada, seja na educação ou ao lutar, melhor dizendo, por direitos individuais. Nesse sentido, sendo um dos filmes mais psicológicos dos últimos tempos. O indivíduo, como no filme, precisa agir com respeito ao próximo, mesmo que seja alguém de um país de vizinho, preparando-se para agir com ética em diferentes relações do cotidiano. Bom, ao final aqui eu utilizei a minha solução, né? Seria intervenção para muitos concursos, mas mesmo para a prova do IME isso é válido também. E é uma redação simples, né? Você vai ver lá quando você for ler com mais calma, como você assistir esse vídeo, que é um texto que demanda um conhecimento de redação através de argumentos de autoridades, alusões a filmes, enfim, há todo um pensamento por trás desse texto. Há uma ideia boa, uma ideia que pode ser bem vista pela banca examinadora que vai certamente aprová-lo ou aprová-la, né? Enfim, isso para qualquer prova, para qualquer concurso. Beleza? Joinha? Ficou bacana o vídeo? Deixa lá nos comentários. Você gostou desse vídeo? Ficou ruim? Ah, o professor errou, né? Nosso amigo aí do canal está errado, está redondamente equivocado nas suas alegações a respeito do tema. Ou eu gostei do tema, fiz a prova, tirei nota boa. Parece que a prova já vai começar daqui a alguns dias, mas isso aí serve para qualquer ano, para qualquer época em que você utilizar esse vídeo. Eu tenho certeza que vai sim ser
um bom estudo que você vai realizar ao assistir esse vídeo ou ao acompanhar os meus vídeos do meu canal. Muito obrigado, né, pela atenção, obrigado pelos inscritos, obrigado pelos likes e também por tudo que vocês, como estudantes, têm proporcionado ao canal Solucionática Concursos. E até o próximo vídeo. Fui!